Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas e que o sangue de Jesus nos cubra e nos proteja. Amém? Eu sou a irmã Luzia Trindade e trago a reflexão de hoje. João, Evangelho de João, capítulo 1. Glória a Deus. Fico muito feliz. Nós estamos dando início a mais um livro da Bíblia. E que livro, hein? Que livro! Eu sou apaixonada pelo Evangelho de João, porque João nos mostra Jesus de uma maneira diferente, né? Mateus ele entra em pormenores, mas João mostra esse amor de Jesus por nós, esse amor de ter entregado a sua vida na cruz por nós. Ele traça um perfil, né, de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. Um perfil de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. Então, é um livro lindo, apaixonante. Então, nós vamos começar essa nova aventura. Eu falo que a Bíblia é uma grande aventura, é um grande livro de amor, né? E a gente meditando um capítulo por dia, porque tem tanta coisa para meditar. O capítulo 1 aqui, meu Deus, é tanta coisa, é tanto maná do céu, é tanta coisa boa que não dá para falar de tudo, mas é muita coisa boa, né? E o João escreve esse livro lá no próprio livro dele, de João, no capítulo 20, lá no finalzinho do capítulo 20, no versículo 31, ele fala, né, que muitas coisas foram escritas, né, sobre Jesus, seus milagres e tudo. Mas foi escrito isso aqui para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aleluias! Olha que palavra! Foi escrito para que a gente creia, e quando a gente crê, a gente passa a ter vida em seu nome. João aqui no 10:10, ele fala que o inimigo, né, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Essa vida em abundância é diferente. Ele não está falando de riqueza, porque tem muita gente que tem dinheiro, mas está numa tribulação tremenda, não tem paz. Ele está falando de vida, tanto da vida eterna, quanto da vida aqui. Ele não está dizendo que nós não teremos problema. Problema nós sempre vamos ter, mas em meio a qualquer problema, nós vamos ter a certeza, né? Que Deus está no meio, que a vida dele vai estar no meio de nós e que Deus irá fazer algo sobrenatural vai acontecer. Aleluias! Então esse nome, quando eu vejo aqui ele falando, né, que a vida, né, vida em teu nome, eu lembro daquela passagem daquele filho, daquele homem que estava possesso, o filho dele estava possesso, né? E aí ele pede para Jesus, ele fala, se podes alguma coisa, faça alguma coisa por nós, né? Aí Jesus fala, se podes, tudo é possível ao que crê. E ele fala, eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Olha que interessante, a primeira coisa que ele fala é, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Quer dizer, eu creio, mas nas horas difíceis eu preciso de ajuda, né? Então assim é eu e você. Nas horas difíceis, nós precisamos da ajuda dos céus, nós precisamos conhecer esse nome, nós precisamos viver esse sobrenatural do nome de Jesus, para que nós possamos ter vida em meio às tribulações, né? Como disse hoje, a nossa irmã Maria Lina estava, né, orando, que coisa linda a oração dela, né? Dizendo aí que Deus, né, mesmo em meio às tribulações, Deus nos ajuda, Deus está conosco. Lindo, muito lindo. Então vamos dar início, né? Aqui fala que esse livro foi escrito entre os anos 80 a 95, né? Depois de Cristo. Outros falam que foi 50 ou 70, até o máximo 70, né? Então não importa. O importante é que João, que testemunhou, que viu, né?
que estava ali junto com Jesus, escreve toda essa divindade, essa coisa linda de Jesus. Vamos dar início. Então, capítulo 1 fala aqui, né, da encarnação do Verbo, fala do testemunho de João Batista, fala dos discípulos de João Batista que passam a seguir Jesus, fala, né, de André, de Simão, de Filipe, de Natanael, né? Então vamos lá. Primeiro vamos orar. Pai, paira teu Espírito Santo sobre nós e vai falando ao nosso coração. Afasta de nós tudo que não te agrada, tudo que não vem de ti. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos te entender, te compreender e viver essa vida e vida em abundância que o Senhor tem para nós. Essa vida que está no teu nome. Aleluias, glória a Deus. Então, ele começa aqui, no capítulo 1, a encarnação do Verbo. Olha que coisa linda. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Aleluia! Verbo. Esse verbo aqui, os gregos usavam o verbo como logos. Logos quer dizer no sentido de mente divina, né? Agora, para os judeus, o verbo referia-se ao envolvimento ativo e pessoal de Deus no mundo. A criação é exemplo disso. Então, esse verbo era a ação de Deus, né? O que é verbo? O verbo é ação. Então, quando Deus diz, haja luz, houve luz, né? Então, isso é verbo, é ação. É a ação de Deus no nosso meio, né? Fazendo as coisas. Então, Jesus é aquele que resplandece. Quando você usa esse nome grandioso e poderoso, as trevas se vão, porque ele prevalece contra elas. A luz do Senhor brilha em meio às trevas. Isso é que nós precisamos entender e compreender, né? E aí ele continua falando de João Batista, né? E aí no versículo 19 aqui, ele fala, no versículo 10 ele fala, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Que eram os judeus, né? Alguns sim, claro, mas a maioria não. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas, olha aí, ó, porém, contudo, né? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu e você somos feitos filhos de Deus a partir do momento que nós cremos neste nome poderoso e grandioso de Jesus Cristo, né? Esse nome que tem poder, esse nome que liberta. É tão lindo quando você vê um demônio e você usa o nome de Jesus e ele bate em retirada. Apenas com o nome de Jesus. É por isso que ele fala, a saber os que creem no seu nome. O nome de Jesus tem poder. Quando tiver em dificuldade, grita pelo nome de Jesus. Aleluias, né? Então ele fala aqui que nós não nascemos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ai, glória a Deus. E ele continua no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. E o verbo, a ação de Deus, aquele que criou todo mundo, desde lá de Gênesis, ele já era. Jesus já existia e ele se encarna e vem no meio de nós viver a nossa vida. Você já ouviu falar aquela história? Para você conhecer uma pessoa, você tem que comer 1 quilo de sal com ela? Aí você vai conhecer ela?
Pois é, Jesus veio aqui, né? Comeu 1 quilo de sal conosco, né? Para poder ver a nossa vida. E veja bem, em todos os momentos que Jesus esteve aqui, ele usou do seu poder, da sua divindade para com os outros, para fazer milagre para os outros, mas para ele não. Para ele, em momento algum. Os outros lá na cruz diziam: você não é o filho de Deus? Então saia daí, né? Faça alguma coisa, faça um milagre. Mas para ele não fez. Aqui ele viveu como homem, para sentir as dores, as dificuldades do homem, para sentir a minha e a sua dor, né? Para entender. Então, para ele viveu como homem aqui. Ele usou, sim, o seu poder para os outros. Para ele, não. Para ele foi até na morte de cruz, para poder nos dar essa vida que muitos não têm. Tem muitos mortos ambulantes andando por aí. Mas aquele que entende, que compreende o poder que há no nome de Jesus, a vida que há no nome de Jesus, que quando você ora, quando você profetiza, as coisas acontecem. Aleluias! Esse tem vida, porque ele vê o sobrenatural do Senhor. Ele vê, como ele fala lá para Natanael, os céus abrem e você vê os anjos subindo e descendo para trazer a tua bênção. Aleluias. Vamos dar continuidade, né? E aqui ele fala do testemunho de João Batista, né? E Jesus e João Batista vai falando aqui, né? De Jesus. Este é o de quem eu disse: a quem vem depois de mim tem, contudo, a primazia, portanto, já existia antes de mim. Quer dizer, no começo do mundo, tudo foi criado por ele. Porque todos nós temos recebido a sua plenitude, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Então ele vai dando testemunho aqui, João Batista vai dando testemunho de Jesus. E o que eu acho assim lindo de João Batista, que eles chegam para João Batista, né, e perguntam: quem é você? Né? Você é o Cristo? Ele fala: não, eu não sou. Você então é um profeta? Não, eu não sou. Então quem você é? Né? Apesar de que ele era um profeta, né, mas ele era humilde, ele não se considerava, né? Ele fala: eu sou a voz que clama no deserto. Está lá em Isaías, capítulo 40, versículo 3. Eu sou a voz que clama no deserto. Aleluias! Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Endireitai o caminho. Então ele estava para endireitar o caminho para que o Senhor pudesse passar. Ele estava trazendo, né, a luz ali, né, sobre aquele povo, falando de Jesus, batizando para arrependimento dos pecados. Então, ele era essa voz. Ele sabia quem ele era. E eu e você sabemos quem nós somos. Nós temos sido essa voz que clama no deserto. Que deserto? Lá ele estava num deserto mesmo, né? Lugar sem água, lugar de sequidão, lugar de sofrimento. Você tem sido a voz que clama no deserto da tua família, no deserto daqueles que estão ao redor de você. Você tem sido essa voz que clama. Você sabe quem é você? Para que você está aqui? Isso é muito interessante, meu. Isso é muito interessante. A gente saber o nosso lugar em Cristo. E ele continua aqui, olha a humildade dele, né? Aí eles reclamam com ele, né? Mas então por que você batiza? Né? Se você não é o Cristo, se você não é Elias, se você não é profeta, mas ele era Elias, porque Jesus diz que ele era Elias, né? Mas ele não se considerava, eu sou. Não, para ele o eu sou era Jesus. E aí ele fala, ele responde: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias da sandália. E aí ele continua falando de Jesus, né? E quando ele vê Jesus, porque ele não conhecia, ele era primo de Jesus, mas ele não conhecia Jesus ainda. No dia seguinte, né, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ele sabia quem era Jesus, né? Deus já tinha revelado para ele. E este, a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizando com água. Então ele dá esse testemunho, né? E aí ele vem o batismo de Jesus, eu falei, mas eu vou te batizar, é você que tem que batizar, né? Aí ele fala, faça para que se cumpra as escrituras. E quando ele batiza Jesus, né? Aquilo que Deus tinha revelado a ele, aquilo que Deus tinha falado para ele, acontece ali na hora. Porque Deus revela a ele que aquele que ele visse descer, né? A pomba sobre ele, esse era o Cristo. E ele, quando batiza Jesus, né? Isso acontece. Ele vê descendo sobre Jesus, né? O Espírito Santo. E aí ele testifica que ele é o Filho de Deus, aí ele vê que ele é o Filho de Deus. E olha que coisa linda que João Batista faz. Ele tinha um discípulo. Quem eram os discípulos de João Batista? Era André e Simão Pedro. Quando ele está ali, quando ele fala para os discípulos dele, né, que aquele era Jesus e que eles deviam seguir Jesus, né, por isso que ele é a voz que clama no deserto, ele está mostrando o caminho, né? Aí no versículo 37, os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. Olha que coisa linda. Quer dizer, abandonaram João. Ele não sentiu, me abandonaram. Olha, né? Que injustiça. Eu ensinei tanta coisa para eles e eles me abandonaram. Não, ele ainda disse, vai. É com eles que você tem que ir. É com Jesus que nós temos que estar, né? Isso é lindo a humildade, a simplicidade de João Batista. Era humilde, mas era bravo. E aí eles vão, olha que coisa linda, no 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu irmão, aí ele correu atrás de Pedro, né, de Simão, e disse, olha, nós achamos o Messias. E eles vão correndo, né? Quando Jesus vê Simão, ele diz, tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então Jesus muda o nome dele ali, né? Pedro. E aí eles vão, aí também ele vê Filipe, chama Filipe, e aí de Natanael. Natanael foi bonito, né? Porque eles chamam Natanael fala assim, pode vir alguma coisa de Nazaré? Né? Imagine-se lá em Nazaré. Nazaré é um lugar pequenininho, não tem ninguém, não tem nada lá. Pode vir alguma coisa boa de Natanael, de Nazaré? Eles falam, vem e veja. E quando ele chega perto de Jesus, oh, aleluia! Jesus fala, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis o verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Aí ele perguntou, de onde me conhece? Antes de Felipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. O que ele estava fazendo debaixo da figueira? Estava orando, né? Geralmente essas árvores, eles entravam debaixo ou aqueles que não eram de Deus, para fazer sacrifícios, né? Debaixo de árvores frondosas. Mas os que eram de Deus, eles estavam ali para orar. Então ele estava orando. E aí o Natanael exclama, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Aí Jesus fala assim, né? Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Quer dizer, você creu porque eu falei? Mas, né, em outra parte, o Senhor Jesus fala que bem-aventurado é aquele que não viu e crê, né? Crer é igual Tomé, né? Tem que ver para crer. Tomé teve que ver para crer, né? E Natanael aqui viu Deus também falando, né? Aí ele creu. Mas muito mais bem-aventurado é aquele que não viu, mas que crê, que é eu e você. Nós não vimos Jesus, né? Mas nós cremos na sua glória, no seu poder, no seu nome, né? Nesse sobrenatural de Deus, que quando você ora, há um mover no mundo espiritual e que coisas acontecem. E olha o que ele fala para ele. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês?
pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluias! Glória a Deus, né? Quando você ora, você vê esse sobrenatural. Você vê esse céu aberto, anjos subindo. Às vezes você não vê assim, fisicamente, com os olhos carnais, você não vê o anjo, mas você sente os anjos trabalhando, você sente Deus fazendo. Aleluias, glória a Deus. Então essa é a mensagem do capítulo 1. Que Jesus é o Verbo. É o Verbo, é a ação de Deus. Ele é Deus e Ele é a ação de Deus aqui no nosso meio, né? E que o seu nome tem poder, que Ele veio, né, para que todo aquele que nele crê, né, que crê no seu nome, tenham vida eterna, tenham vida em abundância aqui neste mundo, né? Mesmo que passe por problema, a vida em abundância do Senhor desce sobre ele. A alegria do Senhor desce sobre essa pessoa, né? Mas nós precisamos conhecer a palavra, conhecer esse Deus tremendo, porque é a palavra que nos renova, é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos traz fé. É por isso que nós convidamos todos vocês que estão ouvindo esse áudio, vamos ler a palavra todos os dias. Tem gente que lê vários capítulos por dia. Glória a Deus, que bom se ele tem tempo para isso. A maioria não tem tempo, desiste, né? Não, nós precisamos ler um capítulo por dia, é a coisa mais fácil que tem. Medita em cada palavra, não lê só rápido não, vai meditando, vai pesquisando, vai entendendo essa grandeza e o poder de Deus. Amém? Fica com Deus e que o Senhor nos abençoe. Que abençoe esse grupo maravilhoso, essas mulheres que oram, essas mulheres que vê esses anjos subindo e descendo. Aleluia! Cada dia mais esse grupo está maravilhoso, abençoado, cheio da glória de Deus. E eu sei que o mover de Deus está em nosso meio. Amém? Fica com Deus, o que o Senhor te abençoe.